Olá, você que me escuta, eu sou o Franzé Barros, eu estou em mais um vídeo do projeto Conjecturas. No vídeo passado, eu trouxe uma reflexão chamada Ateu Confesso. Em Ateu Confesso, eu falo um pouco sobre a espiritualidade do mundo atual. Não a espiritualidade cristã, aquela espiritualidade que eu chamo da espiritualidade vazia e da fé sem Deus. A espiritualidade que está marcada na música Imagine, de John Lennon. E eu falei por que eu não creio nessa espiritualidade. Hoje eu continuo com o segundo vídeo da série Ateu Confesso. Eu comecei minha reflexão no vídeo passado, estou dando continuidade nesse e pretendo continuar no próximo vídeo. Deixa eu contar um pouco sobre mim. Até os 19 anos de idade, eu me declarava ateu. Eu era um ateu, confesso. Entretanto, com 19 anos de idade, eu conheci esse livro, a Bíblia Sagrada. E esse livro mudou os meus conceitos, mudou aquilo que eu acreditava ou que eu não acreditava. E eu passei a ser uma pessoa que tem uma expressão de fé. Entretanto, esse livro, ele também é o motivo da minha incredulidade. Tudo que eu vou falar nesse vídeo, que eu falei no vídeo passado e irei falar no próximo vídeo, é porque eu creio nesse livro. E o fato de eu crer na Bíblia me tornou um incrédulo de muitas afirmações e expressões de fé. Vamos lá? Tudo que eu vou falar hoje, eu vou falar com base na Bíblia. Eu vou abrir a Bíblia, vou ler para você e vou explicar por que eu não creio. Alguns anos atrás eu assisti a um filme chamado Pi, não sei se você assistiu também. E o Pi é um jovem indiano e com ele acontece algo inusitado. Ele se torna converso do cristianismo e do islamismo sem abandonar o hinduísmo. Então ele é um hindu, cristão, islâmico. E num diálogo muito interessante no filme, na mesa, quando está jantando ele e o pai dele diz que prefere alguém que descreia daquilo que ele crê do que uma pessoa que crê em tudo. Por quê? Porque quem crê em tudo, no final das contas, não crê em nada. Por essa razão, aquela máxima que as pessoas costumam dizer que crê em tudo, que todas as religiões levam a Deus, que o importante é ter fé, ela não funciona para o cristianismo. Então, eu quero aqui compartilhar nesse segundo vídeo as minhas incredulidades. Vamos para a primeira? A minha primeira incredulidade é crer em vários deuses, tal qual os hindus que creem em Brahma, Vishnu e Shiva, e desses últimos dois derivam centenas de deuses, ou então, diferente dos mormons, que são um segmento cristão, que dizem que Deus tem pai, o que dá e tal qual Deus um dia já foi homem, um dia nós seremos Deus, configurando uma teologia politeísta, ou então os amigos adeptos das religiões afro, como por exemplo o candomblé, que eles alegam que é uma religião monoteísta, entretanto eles creem que a divindade suprema deles criou uma série de entidades que eles chamam de orixás, que apesar deles dizerem que não são deuses, mas que são seres superiores aos seres humanos, criados dos elementos da natureza, eles prestam culto a esses orixás, a esses seres. Então eles são como que semideuses. Eu não creio nisso. Eu não creio em vários deuses e eu não creio em semideuses.
eu creio em apenas um Deus, e é o Deus manifesto na cultura judaica. Deixa eu ler para você 2 versículos da Bíblia. Deuteronômio capítulo 6, eu vou ler nas Escrituras, certo? No versículo 4 diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. A cultura judaica e, consequentemente, a cultura cristã, ela não crê em vários deuses, ela crê em um Deus apenas. Outro texto que eu posso ler para você está no profeta Isaías. Isaías 43, o verso 10 diz, Deus falando, antes de mim, Deus nenhum se formou. Depois de mim, nenhum Deus haverá. Então veja, é incompatível, se você diz eu sou cristão, é incompatível você ter paralelo uma fé que crê em outros deuses ou entidades que são semideuses. É incompatível. Então, a minha primeira incredulidade, eu sou ateu do politeísmo. Eu sou ateu de qualquer outro Deus que não seja o Deus das Escrituras. Eu sou, então, monoteísta. A minha segunda incredulidade é a incredulidade de que o ser humano pode experimentar diversas vidas. Eu creio, de acordo com a Bíblia, que nós só nascemos uma vez. E depois disso, teremos um encontro, nosso espírito com Deus, para uma prestação de contas. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Diz assim, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Em João capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos, ele destrói a ideia da reencarnação. Porque quando Jesus diz, necessário, Nicodemos, te é nascer de novo, Nicodemos pergunta, como eu posso renascer no ventre da minha mãe? Ou seja, como é que eu posso reencarnar? E Jesus diz, você tem que nascer da água e do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então eu sou ateu da reencarnação. Por que eu sou ateu da reencarnação? Porque eu comecei a crer nesse livro, a Bíblia Sagrada. E porque eu creio nela, e ela afirma que nós só nascemos uma vez, eu acabei de ler para você em Hebreus capítulo 9, eu creio que nós nasceremos, que eu nasci uma vez, vou morrer, e um dia eu serei ressuscitado para o encontro meu com o Senhor e a minha prestação de contas. Uma terceira incredulidade minha é que eu não creio que os mortos comunicam-se com os vivos. Eu sou ateu da comunicação mediúnica. Eu creio que é impossível aquele que morreu retornar para uma comunicação com os que aqui estão. Mas eu não creio apenas por crer. Eu creio porque a Escritura diz assim, vamos ver? O primeiro texto está em Lucas capítulo 16, aquela história do rico e de Lázaro. Você já deve conhecer, então eu não vou ler o texto todo. A Escritura diz que morreram 2 homens, e um foi para o local de tormento, e o outro foi para um local de descanso, de paz. E aí, esse que foi para o local de tormento era um homem muito rico. E veja só o que ele diz. Em Lucas 16, no versículo 27, o rico diz, Pai, eu te imploro que mandes quem Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar. E Abraão responde, eles têm a Moisés
e os profetas, ouça-os. E no versículo 26 ele diz: há um grande abismo entre nós e vós. A Bíblia é bem clara. Não é possível a comunicação daqueles que morreram, dos que estão além do mundo material, com aqueles que aqui estão. Um outro texto muito interessante está em Deuteronômio capítulo 18. Vou voltar mais uma vez para o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio capítulo 18, verso 10, diz assim: não se achará entre ti, e aí começa uma lista de práticas de espiritualidade condenadas. E o versículo 11 diz: nem encantador, nem necromante, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. E veja que a consulta aos mortos era uma prática conhecida, praticada por muitos povos antigos, mas que Deus condena. O seu povo não poderia praticar a consulta aos mortos. Em 1 Samuel capítulo 28 existe o registro de que o rei Saul consultou uma necromante. E ele foi até ela para conversar com o espírito do profeta Samuel que havia morrido. E a espírita pergunta: quem você quer que eu faça subir? O espírito que Saul conversou, e diz o texto que ele julgou que aquele espírito era o profeta Samuel, foi um espírito que veio de baixo, veio dos locais inferiores, e não um espírito vindo da parte de Deus. Por que eu sou ateu da consulta mediúnica? Porque a Bíblia condena. Essa é a minha terceira incredulidade. Com base nessa minha incredulidade, há uma quarta incredulidade. É que eu não creio na possibilidade da comunhão entre santos mortos e os santos vivos. Veja que, se você crê que determinada personalidade do passado foi santo ou é santo, eu não estou duvidando, até porque eu não tenho condição de dizer se essa pessoa é ou não santa. O que eu digo é que é impossível que um santo que já morreu possa interceder por um cristão em vida. Essa crença baseia-se em vários versículos bíblicos entendidos de forma errada, entre eles Tiago capítulo 5, que eu vou ler para você. Tiago capítulo 5, no verso 16 diz: orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, em sua eficácia, a súplica do justo. Com base nesse versículo, se crê que os santos mortos podem interceder pelos santos vivos. Razão porque muitos cristãos fazem promessas aos santos, aqueles que creem que são santos ou santas que morreram. Entretanto, se eles morreram, eu me comunicar com eles e pedir algo a eles é uma comunicação mediúnica. É uma comunicação entre mortos e vivos. E Deuteronômio diz, eu li para você, que não podemos consultar aos mortos. Então, eu não creio na comunicação e na intercessão dos santos mortos. E agora a minha próxima incredulidade. Eu não creio em vários intercessores ou intercessoras. O que é um intercessor ou mediador? É aquela pessoa que se coloca entre eu e uma outra pessoa para mediar uma situação. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Vamos ver?
1 Timóteo capítulo 2, o verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Entenda a plenitude desse versículo. Há um só mediador, um só intercessor entre nós e Deus. O texto não está dizendo que precisamos agora de um intercessor entre Cristo e nós, porque Jesus ele cumpriu aquilo que no Velho Testamento era o ministério dos sacerdotes. O sacerdote, ele representava Deus perante os homens e representava os homens perante Deus. Jesus é nosso sumo sacerdote. Então eu e você nem precisamos e nem existe, segundo a Bíblia, um outro mediador, somente um. Se esse vídeo lhe foi interessante, clique no gostei, clique na mãozinha. Abaixo do vídeo você vai encontrar um botão inscreva-se igual a esse e se você clicar no sininho você receberá as notificações do canal Terceira Via. Esse é meu Facebook, tem aqui também o meu e-mail e o meu blog. Valeu, muito obrigado.